Você já perdeu uma pessoa que ama muito e se perguntou por que eu? No Inspire-se de hoje, nós vamos entender que dor não pode ser sinônimo de ruína, precisa ser ensinamento. Antes do nosso bate-papo, eu quero agradecer aos Móveis Sebem pela parceria de sempre, por abrir as portas desta casa linda para receber a gente, a Rosane Secato e a Laís Makeup, que também fazem parte dos bastidores do Inspire-se. E hoje nós vamos conversar com uma mulher que conseguiu e que entendeu que é possível sim transformar a dor em propósito de vida. A gente conversa com a Marilene Rigo, que é a fundadora, a idealizadora do Centro Oncológico Luciano de Erechim, o nosso querido CAOL, que acolhe tantas pessoas que precisam de apoio em momentos tão difíceis. Marilene, obrigada por estar aqui, obrigada por atender o meu pedido, que é emocionante. Eu posso dizer que eu me emociono toda vez que eu converso contigo, porque tu é uma inspiração para mim e com certeza será hoje uma inspiração para quem vai estar te assistindo. Bueno, é um prazer estar aqui com você. É muita bondade tua falar assim, né? Porque a gente faz só aquilo que está ao nosso alcance. Vamos começar contando um pouquinho. A Marilene, foi professora, né? Mas mãe, e foi uma mãe muito guerreira. Eu queria que tu contasse um pouco pra gente desse momento tão importante e tão difícil na tua vida, que você soube dar uma resposta para esses momentos difíceis de uma maneira bem diferente. Como você disse, eu sou mãe de 2 meninos, né? O Luciano e o Guilherme. Eu sempre digo assim, a gente vive, né, num mundo muito legal, onde está tudo bem, e de repente, com a nossa família aconteceu, né, de o Guilherme, próximo aos 15 anos dele, ser diagnosticado tumor de ASC. O Luciano. O Luciano. E daí, assim, isso foi próximo aos 15 anos dele, véspera do Dia das Mães. Então, foi uma data, assim, que me marcou muito, né? E a gente, assim, quando teve o diagnóstico em Curitiba do tumor de Askin, que era o tumor que ele apresentava, nos deram uma sobrevida de 3 meses. Então, essa notícia, eu sempre digo assim, abriu o chão de toda a família, tu entende? A gente ficou sem base nenhuma, porque tu receber assim que o teu filho tá bem ali, de repente assim, te dizerem 3 meses de vida, pai nenhum aceita, tu entende? E eu lembro que o oncologista de lá, ele falou assim que a gente poderia tentar, né, tratamentos e coisas, mas que era difícil a sobrevida. Na época era o 5º caso no Brasil, então era um tumor assim muito agressivo e muito raro, né? E o tratamento também, ele era mais difícil. Então eu digo assim, começou a nossa luta. E de andar por todo o Brasil e fora do Brasil, na medicina e fora da medicina, tentando a cura do Luciano. E a gente, olhando para trás, hoje eu vejo que nos foi dado a oportunidade de o Luciano viver 2 anos e 3 meses. Então, ele ainda conseguiu, né, viver mais 2 anos com o diagnóstico, com a doença. Agora, o que eu posso dizer assim, não é fácil para ninguém, é muito difícil. A família desestrutura toda, eu sempre digo, a família adoece junto. E a gente, hoje eu vejo que a gente fez tudo o que podia e o que não podia. E eu acho que todo mundo tem um destino, tem um propósito. E o dele, infelizmente, era com 17 anos ele partiu. Para a gente entender, o tumor do Luciano é um tumor raríssimo, na coluna, numa costela, né? Começou numa costela. E é o mesmo
que o cantor Leandro, da dupla Leandro e Leonardo, teve. Então foi bem rápido. E ele foi muito mais rápido. Sim. Tu falaste, Marilene, e você sempre conta isso, a família fez o possível, o impossível, buscou na medicina e fora da medicina. Eu sei que tem muitas histórias, mas tem algumas passagens fora da medicina que eu acho que são importantes. A gente contar alguma coisa que tu acha que é possível. Porque a fé foi o que também prolongou o tempo do Luciano. Hoje está comprovado, né, na bibliografia, que a fé ajuda muito até na cura, né, quando há alguma chance. Então, assim, eu digo, se tu me disseres assim, o que é que foi feito, eu até iria te dizer assim, o que é que não foi feito, né, que a família não fez. Tudo o que nos indicavam, a gente procurava. Então, eu sempre digo assim, o Luciano foi um espírito de luz que veio para me ensinar muito. Me emociona falar isso porque ele me deu a oportunidade de conhecer pessoas fora da medicina, dentro da espiritualidade, de todo o Brasil. O Chico Xavier, o engenheiro que incorporava o Fritz, até o João de Deus Abadiano a gente foi, vários outros que agora não me vem o nome, né? Todos tiveram uma importância naquele momento. Todos. E com esses momentos que você teve com o Luciano, que você teve nessas, vamos dizer assim, terapias alternativas, te fortaleceu a crença nisso, nesse tipo de tratamento, talvez eu possa dizer, ou de convicção, o espiritismo, por exemplo? Sim. Por exemplo, assim, ó, o espiritismo, o espírita, ele vem te dar muitas respostas que talvez outras religiões não te dêem. Se tu me disser um consolo, tu entende? Mas eu, Marilene, como pessoa, acredito em algo superior. Em algo que a gente ainda aqui terreno é muito pequeno para entender, né? Então, assim, eu tive provas muito concretas de que existe algo superior e que nós não entendemos ainda. Marilene, a partida do Luciano, talvez uma forma de você ter não aceitado, eu acho que não é não se aceita, né? A gente convive, digamos assim, porque uma mãe perder um filho é uma dor que não existe uma explicação. Mas você conseguiu transformar essa dor num propósito, que foi o projeto do Centro de Apoio Oncológico, Luciano, do CAOL. Como é que surgiu o CAOL? É ali quando tu começas dizendo assim que não é fácil. Hoje eu sou psicóloga, né? E a psicologia, ela explica que existem alguns passos em todos os diagnósticos, vamos dizer assim, mais difíceis. Uma morte, um diagnóstico, um acidente, né? E que vem assim a negação, porque o questionamento, né? Depois vem as promessas, que eu duvido que alguém não faça, para chegar à aceitação e ao entendimento. Você entende que é teu. E aquilo que é teu, ninguém pode passar. Mas voltando assim à tua pergunta, como eu falei anteriormente, nesta nossa caminhada pelo Brasil e fora do Brasil, a gente conheceu e viu muita coisa. E o Luciano sempre falava que quando ele fosse curar, ele gostaria de fazer alguma coisa por essas pessoas, como de repente a gente na nossa andança encontrou, né? Muitas pessoas solidárias. E
Depois da partida dele, um dia eu estando na oncologia da Fundação Hospitalar Santa Terezinha e falando com uma pessoa, isso lá em 98, né? Eu lembro que a pessoa era de interior de pai e filho e ela fazia quimioterapia. E na época, a quimioterapia era diária, uma semana todos os dias. E a pessoa ia e voltava com todos os efeitos colaterais, que na época a quimioterapia era bem mais forte. E depois ele me disse, cara, o senhor vai para casa? Não vai ficar ali hoje? Não, isso, eu vou para casa. Chego em casa e amanhã às 5 horas eu volto para estar aqui às 8 fazendo o tratamento. E naquilo me veio aquela, vamos dizer, desejo, né, do Luciano. Digo, por que não fazer algo por essas pessoas? E eu saí daí determinada que a gente faria. E eu reuni um grupo de pessoas, foi em junho de 98, e assim que foi muito rápido. Quando eu apresentei o projeto, o pessoal se apavorou. É louca, é louca, imagina se vai dar certo, né? Mas aquilo foi muito premiado, agraciado, não saberia te dizer a palavra, que a gente locou uma casa, em 30 dias nós estávamos com o estatuto pronto, com a ideia certa do que nós queríamos, locamos a casa e começamos com 10 leitos. E as coisas foram acontecendo, assim, a gente disse, apareceu toalha de banho, de repente aparecia toalha de banho, precisa colchões, apareciam os colchões, sabe, assim, aquela coisa que tu não sabe de onde vem e acontece. E foi assim que começou o CAL, com 10 leitos. Mas, na época, começou a radioterapia do hospital, da fundação, e ela era a 7ª do estado. Então, assim, tinha muita gente. A região de abrangência nossa era 100 e poucos municípios. Vinha gente, assim, até da fronteira fazer a rádio aqui. E a gente viu que 10 leitos não serviam. E começou a lista de espera e começou muita gente. E daí a diretoria, voluntários, comunidade, começamos então com um projeto de uma sede própria e trabalhamos muito. A comunidade ajudou muito, a região ajudou muito, né? Os pedágios que a gente fez, jantares que nós fizemos, rifas que nós fizemos, mondongos vendidos, né? Assim, coisas variadas. Tu sempre contou com um time de voluntários. Sim, muito importante. Muito bom. Realmente, assim, eu sempre digo assim, se o CAU é o que é graças ao grupo de voluntário, a comunidade que sempre nos acolhe quando a gente precisa. Teve algum momento, Marilene, entre essa questão de você efetivamente tornar o CAOL realidade e o projeto e andamento, em que tu pensou assim, eu vou desistir? O meu perfil de pessoa não admite desistência em nada do que eu faço. Mas eu vou te dizer assim que eu abdiquei de muita coisa. A minha família, ela sofreu muito, sabe? Assim como a minha ausência, a minha dedicação. Então, claro que em algum momento tu diz assim, nossa, né? O que eu estou fazendo da minha vida? Mas eu acho que existem algumas missões que são tuas e que tu tem que seguir em frente. Mesmo que tenha, vamos dizer assim, os degraus mais acentuados para você subir. Se hoje tu tivesse que dar, por exemplo, um conselho para uma mãe, vamos falar diretamente para uma mãe que recebesse um diagnóstico ruim, que nem você recebeu, que tivesse, que bom, que vai dar certo agora, eu vou
passar por um grande desafio, por uma grande prova. O que tu diria para ela? De que forma tu poderias, ou tu achas que tu poderias ajudá-la de alguma forma? Não existe uma fórmula, sabe, Cris? É muito difícil tu dar essa resposta como algo assim certo, né? Que cada pessoa age de uma maneira e então a gente assim não tem que nem disse, uma receita pronta. Mas assim, ó, como profissional e como mãe que perdeu um filho, o que eu posso dizer é assim, ó, não fique fechada. Procure ajuda, converse, faça algo que você acredite, te dedique a pessoas, entre em grupos de qualquer entidade, de voluntários, né? Porque se você se fechar e ficar com essa dor só para ti, com certeza você não sairá dessa doença que inconscientemente te afetou também. Fazer o bem sempre é bom, né? Com certeza. Acho que acalentar a alma. Isso. A gente, assim, eu digo, nossa, eu teria inúmeras histórias a contar, né? De pessoas que passaram pelo CAOL e que você sente esse acalento quando eles são... Quando a gente estende a mão, quando tu ouve eles, né? Assim, quando eles querem falar e você seja só ouvinte. Não há necessidade de você dar sua opinião. Seja um ouvinte. É a coisa que mais ajuda as pessoas. Tu achas, Marilene, agora, já se passaram 25 anos da presença do CAOL aqui. Nós temos mais de 20 mil pessoas que foram acolhidas. 20 mil pessoas já na última estatística. Que é importante a gente enfatizar. É difícil aqui na nossa região quem não conhece o CAOL, mas para quem não conhece, o Centro de Apoio Oncológico Luciano, ele recebe pacientes de outras regiões do estado que vêm a Erechim em busca do tratamento contra o câncer. Então ele acolhe, a pessoa pode ficar hospedada, tem quartos, tem alimentação, tem oficinas, apoio psicológico, né, Marilene? E esse é um trabalho que ele é dado para as pessoas, feito com muito carinho, feito por muita dedicação, por muitos voluntários e sempre com ajuda de doações. Sempre. E claro, né, alguns recursos, algumas verbas. Nós temos o projeto da nota fiscal gaúcha, né? Então, assim, a gente sempre tem alguns parlamentares que nos destinam uma verba. Então, porque manter uma entidade que quem conhece como CAOL não é fácil. Ela tem uma despesa alta, né? E a gente sempre preza esta qualidade para o nosso paciente albergado lá. Os relatos são maravilhosos, né, Cris? Assim, muitas vezes a pessoa não tem em casa o que o CAOL oferece. Então, aquela pessoa que se sente muito agraciada, ela se sente muito bem em ter este apoio que o CAOL oferece. Então, assim, se tu vais ver os relatos, né, verbalmente das pessoas ou escritos, é maravilhoso. E daí que você vê que, de repente, tu não mensura, né, o teu trabalho, o quanto ele é benéfico para as pessoas que de lá usufruem. É um pagamento, aqui não é um pagamento monetário. Sim. É um pagamento em gratificação, em satisfação, em você saber que hoje eu ajudei uma pessoa. Hoje o meu trabalho foi importante para alguém. E essa é uma forma de inspiração. Com certeza. Eu acho que eu sempre digo assim, até na minha profissão, né? Que quando você deita à noite e você faz, eu sempre chamo assim, não sei se é a palavra adequada, um balanço do teu dia, e você vê que você mais ajudou do que foi ajudado,
tu tem que agradecer, porque não existe recompensa, como você diz, né, maior do que tu ver a satisfação de você ter feito alguma coisa por uma pessoa, independente da tua profissão, independente da pessoa que tu é. Marilene, se tu, hoje avaliando, você que conviveu, precisou enfrentar, buscar tratamento médico lá nos idos de 80, né, quando a ciência ela não era tão evoluída assim como ela é hoje. Tu achas, em se tratando de oncologia, câncer, nós já se caminhou muito, ainda precisamos caminhar muito. O que falta nesse meio para talvez salvar mais vidas? É que eu digo assim, o que falta seria a cura, né? Mas esta cura, eu não saberia te dizer o porquê que ela ainda não chegou. Se o país não investe em pesquisa, se existe algum interesse dos laboratórios, não saberia te dizer se existe, de repente, uma alimentação não adequada. Então, assim, ó, dizer o porquê que ela não chegou, eu não saberia te dizer, sabe? Porque são várias hipóteses. Mas eu posso te dizer assim, ó, que a minha grande esperança é que esse tratamento evolua cada vez mais e que um dia nós chegamos a encontrar algo que venha, vamos dizer assim, neutralizar essas células que resolveram ficar malucas dentro do nosso corpo. Eu acho que mais do que, às vezes a gente não consegue a cura física, mas sim, a cura da alma, ela é importante. Com certeza. Eu sempre digo assim, o nosso dia a dia é um aprendizado. E se você passar por este mundo, por essa dimensão, e não aprender nada, nem saberia te dizer, mas que pena, né? Que você passe e não aprendeu nada, que tu não faça nada. Eu sempre dizia, né, assim, talvez eu cresci com a dor e eu poderia dizer assim, não espere aprender pela dor, né? Aprenda pelo amor. Com o teu relato, eu acho que a gente pôde inspirar e com certeza alguém aprendeu hoje. Marilene, quero te agradecer de coração por conversar um pouco comigo. A gente poderia conversar horas e horas e horas. E tu tens muito a dizer e sempre a tua conversa comigo, em especial, sempre tem uma mensagem. A gente brinca que a gente gosta das pessoas da primeiro olhar. E eu conheço o trabalho da Marilene há muitos anos já e sempre admirei ela, especialmente essa garra de mãe e de mulher. E tomara que esse teu legado ele seja mantido e que outras pessoas possam usar esse exemplo, que tu possas inspirar mais pessoas e continuar inspirando todos os dias. A gente não fala, né? Mas, por exemplo, quando tu falaste no cantor, a mãe dele, ela entrou em contato conosco, na época ainda que nós tínhamos o CAU alugado, e ela abriu aquela casa de passagem, que hoje é uma potência, né? Baseado nas indicações que o CAU deu. Eu estou auxiliando uma mãezinha que perdeu uma filha de passão que está abrindo também uma instituição. Então a gente joga uma sementinha. Eu espero que eu possa ter te inspirado, que a Marilene possa ter te inspirado hoje. A gente, na próxima semana, está de volta. Muito obrigada.